Boa tarde, queridos irmãos. Um pouco atrasados, mas embora. O panorama das guerras espirituais de Elias, que já está na terra, e as consequências na esfera física. O tema da minha mensagem, eu já falei. Pensaram que eu não viria, né? Por um pouco. Já estava acomodado lá no chão, aquela doçura, o gosto de estar deitado no chão, depois de sair do joelho. Olhei para a hora, eram 16h28. E eu falei, eu acho que hoje não terá live. Mas depois me revoltei, estou aqui. O panorama das guerras de Elias com a manifestação no físico. Não, mas você não escreveu como falei. O panorama das guerras espirituais de Elias, que já está na sua terra, e as suas manifestações no físico. O panorama das guerras espirituais de Elias, que já está na terra, não, na terra não, na sua terra, faltou Carmita, e as manifestações. Ok, o mais importante, o panorama das guerras de Elias e no físico. Bom, o mais importante é que o panorama das guerras espirituais de Elias, que já está na sua terra, e as manifestações no físico. Ok, Carmita. Agora sim, o panorama das guerras espirituais de Elias, que já está na sua terra, e as manifestações no físico. Tá ligado? Eu acho que vocês voltaram aí a ouvir. Preciso beber uma aguinha. Como a corça suspira. Eu posso beber qualquer tipo de água. Eu bebo veneno. E eu não morro. Bom, beber água, eu acho que tem que ser como comida, não. Sabe, esse é o mau hábito que eu carrego. A comida, mesmo não tendo fome, mas pelo prazer, pelo gosto, você vai comer. Mas não deve ser assim com água. Com água, não só assim. Aliás, deveria ser também assim com água. Mesmo sem sede, deveria se tomar água. Mas como a água não tem gosto, então pessoas como eu só bebemos água quando sentimos sede. E está errado. Temos que pensar nas necessidades ou então nos benefícios da água.
Então, bebi água contra a minha vontade, pensando nos benefícios. Que coisa linda! Que coisa linda! Ok? Eu estava a dizer que eu vou-vos mostrar o panorama das guerras do homem e as consequentes manifestações do mundo físico. Fique bem atento. Se você for para o livro do Apocalipse, no capítulo 12, você vai encontrar que essas guerras existem. Não se inventou nada. Esse é o capítulo que eu escolhi para mostrar que existem guerras espirituais, mas que em vários lugares da Bíblia você vê essas batalhas. No mundo do espírito acontecem batalhas encarniçadas, perigosas, terríveis, poderosas, que o mundo físico não pode nem ver. Por isso é no espírito. Só que as guerras no mundo espiritual não são vistas nem sentidas no mundo físico. Mas mais tarde, as suas manifestações são visíveis. Pode ser no momento que começa a guerra, ou depois, no fim da guerra. Vai depender. E as manifestações físicas não têm nada a ver, humanamente falando, com as guerras espirituais. Parece que não tem nada a ver, mas tem. Parece. Bom, só os que entendem do mundo espiritual, os que conhecem as profundezas das coisas espirituais, é que podem fazer essa correlação, que podem fazer essa comparação, porque eles têm um entendimento aguçado, uma compreensão aceitável para poderem, inclusive, falar dessas coisas. Mas os outros, a maioria da população do mundo, eles não compreendem essas coisas. E também aqueles que entendem essas coisas, mas do lado de Satanás, eles fingem e ocultam esses segredos. Por isso o mundo do diabo se chama mundo do ocultismo, porque as obras do diabo, elas são más. Então os seus servos, os seus promotores, os seus servidores não aceitam revelar essas obras más ao mundo físico. Assim eles ocultam. É como mais ou menos você vai ver quem são os que mais estão a incentivar a inexistência do feitiço. São os feiticeiros. Os órgãos que tutelam o feitiço no mundo do espírito, mas com as mentiras de outros nomes como cultura, tradição, são esses que vão insinuando às pessoas que o feitiço não existe. A intelectualidade se opõe às culturas ou então à tradição. Estou a falar tradição, que é o feitiço, e vão dizendo que é isso, essa coisa aqui é dos antigos, pá. O mundo está evoluído, mas que é mentira. Eles são os primeiros feiticeiros, são os amantes do feitiço, os praticantes da bruxaria. Mas no mundo físico eles negam a existência disso e dão toda a primazia à ciência, o desenvolvimento de tecnologia científica. E se esqueceram que todo desenvolvimento, quer científico como econômico, qualquer desenvolvimento tem a mão do espiritual. E eles não querem falar disso. Eles não querem falar isso. Porque eles sabem que o mundo é o mundo dos cegos. E querem manter o mundo nessa ignorância. E quando aparece alguém da parte do alto como eu, e começa a revelar esses mistérios, esses fenômenos e as suas manifestações, eu sou considerado como alvo a bater, sou considerado como o próprio ódio, o odiado, e tudo isso, porque eu estou a desvendar segredos. E Jesus também falou isso. Dizia que o mundo lhe odiava porque ele testificava que as obras do mundo eram más. O mundo perseguia Jesus porque Jesus falava mal das obras do mundo. Então, por isso, a história se repete também hoje. Oh, aleluia! Não haverá libertação espiritual
E a verdadeira libertação espiritual, a física é falsa. Estou a falar espiritual da parte de Deus, porque da parte do diabo não existe libertação, porque ele é o senhor da servidão, da escravidão, e toda a libertação em nome do diabo ou por parte do diabo é tudo falso, uma libertação falsa. E a dos homens pior ainda, é fotocópia, é sombra, a inexistência da libertação, como as independências, tudo isso, ok? Por Jesus disse que somente o Filho tem a verdadeira libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Então, eu estava a falar das guerras espirituais que são reais. Estão a acontecer no mundo do espírito. No espaço, há conflito. João viu essa guerra. Não que estava acontecendo naquele tempo, que aconteceria no final dos tempos. E ele disse que viu Miguel e os seus anjos. Quem é Miguel? É um arcanjo. E quem são os arcanjos? Os arcanjos são anjos superiores, especialistas nas batalhas espirituais. Superiores em quê? Em tudo. Quer em tamanho, estatura, força, tudo isso. Porque os anjos foram feitos com hierarquias. Tem os anjos pequenos, tem os anjos grandes, os médios, os superiores. Sei lá. Quer dizer que de 1 a 4. Eu já falei outro dia aqui. De 1 a 4, lá estão os níveis, as dimensões, as hierarquias, as classificações dos anjos. Tem os anjos, tem os arcanjos, tem os serafins e tem os querubins. São os 4 ventos do céu. Digam aleluia. Se for da parte de Deus, são os 4 ventos do céu. Ventos representam anjos, significa anjo. Deus faz dos seus anjos ventos. E sobre as asas do vento, Deus voa. Esses ventos que levam a Deus a quem? São os querubins. Porque querubins são o transporte, o avião, o carro de Deus sobre a asa do vento. Então, agora você veja. Eu estava a dizer que existem essas batalhas. E João disse que viu essa guerra no mundo do espírito, que aconteceria no futuro. A libertação do mundo na sua totalidade ou na sua plenitude, quando Satanás e os seus anjos, viu? Miguel e os seus anjos batalhavam com Satanás e os seus anjos. Mas como? Esses anjos, então, Satanás lhes encontrou onde? Os anjos não são seres criados por Deus, assim como o próprio Satanás foi criado por Deus. É um anjo, na dimensão dos querubins. Também ele não saiu do céu sozinho. Ele também saiu com um exército. Se rebelou com um grupo. E esse grupo que ele se rebelou com ele. São esses seus anjos. Que todos foram criados por Deus. Mas que agora se tornaram anjos do diabo. Não é que o diabo os criou, mas ele é o seu senhor. Porquanto eles foram expulsos, foram rejeitados. Perderam o céu, a glória, a vida. Então, e assim, eles servem a Satanás. E João viu esta batalha nos céus, que Miguel, o arcanjo, lutava com Satanás, juntamente com os seus anjos. E Miguel também com seus anjos. Miguel e os seus anjos. Por que aparece Miguel e os seus anjos? Porque o Miguel é o chefe dessas batalhas. É o chefe desses anjos. É o líder, é o capitão. É o comandante desses anjos, especialistas nas batalhas espirituais, que são os arcanjos. Por isso aparece aí Miguel e os seus anjos. E também Satanás e os seus anjos. E havia uma guerra nos céus. Batalhavam os dois exércitos. O exército de Deus e o exército do diabo. Estão a entender? Existem guerras espirituais. Essas guerras acontecem fora dos olhos da percepção humana. Mas as manifestações, as consequências são visíveis. Por exemplo, esta guerra de Miguel e os seus anjos e também Dragão e os seus anjos vai ter manifestações físicas? Vai. No fim, quando estiverem a batalhar, quando houver essa guerra, haverá falsa paz na terra.
uma grande segurança. Veja que a terra estará em segurança, a terra estará em paz, mas paz não da parte do alto, paz dos homens, que termina muito cedo. 3 anos e meio de grandes batalhas. Enquanto esses dois exércitos estiverem a lutar, a batalhar nas regiões celestiais, aqui na terra haverá calmia, tranquilidade, paz, segurança. É isso que Paulo fala. Paulo disse que quando eles falarem de segurança e paz, então aí é que vai vir o quebrantamento como dores de uma mulher patriende. Veja que haverá paz no mundo. Veja que haverá segurança no mundo. E este período é o período que se chama o primeiro período, então a primeira metade do reinado da besta. A besta, que é o anticristo, quando ele começar a reinar, os primeiros 3 anos e meio serão de paz. Os 1260 dias serão de muita segurança. Por isso será aclamado. Será aclamado no mundo, porque conseguirá reter as guerras americano-Irão, árabe-Israel, sei lá, Ucrânia, Rússia, o ódio. O Trump disse que a guerra da Rússia e da Ucrânia não acaba porque os dois se odeiam muito. O Vladimir Putin e o Zelensky se odeiam. Esse Trump mesmo também é Trump. Ele disse que descobriu muito ódio, né, entre os dois. E é verdade. É muito ódio. O Trump não mentiu, não. Sou anticristo que vai acabar com esse ódio dos reis. Né? Veja que esse ódio, ele existe no espírito. As pessoas vão passar, mas o ódio vai terminar. Até lá na minha banda tem histórias. Tem histórias antigas. Mas os descendentes, quando eles nascem, ou então os outros, quando os filhos ou bisnetos, sei lá, netos, bisnetos, eles entram no mesmo ódio, na mesma inimizade. Há um conflito, por exemplo, um exemplo que eu quero dar aqui. Por exemplo, um exemplo que eu quero dar aqui. Existe um conflito de gerações entre... Um exemplo só, tá? Eu sei que é dessa banda, dessa terra, e eu estou no meio de vocês. Não estou a vos incitar para a guerra, não. Há um conflito entre, entre Kimbele e Sansa. Não se cruzam, não se topam. Há uma inimizade que veio de décadas de anos. Ele não se manifesta assim no físico, mais ou menos porradas e tal, mas que você vê que é incrível. Entre os Luís e Malange. Há um conflito entre Luís e Malange. Não se manifesta para fazerem guerras étnicas e tal, mas está lá. Pode ficar acalmado em silêncio, mas os demônios incitam esses dois povos. Quer dizer que aquilo que aconteceu, sei lá o que aconteceu no passado, até hoje anda adormecido. Assim mais ou menos como um vulcão adormecido. Não tem vulcão, mas porém um dia vai arrebentar. Olha, Malange Catete. Existe, só são exemplos, tá? Não estou aqui a incitar o povo de Angola para as batalhas. Em todos os lugares existem bairros, aldeias. Aldeias que há anos, há décadas, séculos, que não se cruzam, tem lá histórias. Uns nascem, nem conhecem a história, mas já estão endemoniados, com o mesmo ódio, com a mesma inimizade. Ouviu? São coisas. Então, feito isso, você vê... Eu poderia ir mais longe também. Conflito entre Macocola e Milunga. Ninguém consegue acabar aquele conflito. É? Ninguém. Então, feito isso, veja que vai vir um homem que vai conseguir acabar com esses conflitos. Pela primeira vez na Terra vai nascer um homem e vai reinar um homem que conseguirá acabar com essas inimizades. Olha, o Sérgio disse Cunhamas e Ombanchas. Ouviu? Em todos os lugares existem essas batalhas, essas guerras, esses conflitos. O ódio é muito grande. Então, veja que
Quando houver essa guerra de Miguel e os seus anjos, e também de Dragão e os seus anjos, a terra estará em paz. Falsa paz. Haverá segurança na terra. Haverá paz na terra. Segurança e paz. Mas falsas. Depois vai terminar com guerras violentas, com inimizade. Serão as manifestações das guerras de Miguel com Dragão. Diz a Bíblia que Dragão e os seus anjos foram vencidos. No mesmo período que eles são vencidos, expulsos das regiões celestiais e lançados na terra, começa algo muito estranho, poderoso, perigoso acima de tudo, que é a grande tribulação. Ouviu? Quer dizer que as manifestações físicas podem ocorrer no meio da guerra ou depois da guerra. Veja que durante 3 anos e meio, que são 1260 dias, 42 meses, haverá guerras terríveis nas regiões celestiais. Os dois comandantes presentes, o comandante do exército celestial e o comandante do exército das trevas, Miguel e o diabo, e os seus anjos. E na terra, Elias de joelho e em jejum. Agora você veja. Não há guerra nos céus se não houver guerra na terra, no espírito. A terra tem que começar. Por isso Jesus falou que eu dou a chave do reino dos céus aqui na terra, a igreja. E disse mais, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Nenhuma guerra vai acontecer nas regiões celestiais. Guerra, mas estou a falar guerra. Sem que a terra comece a guerra. Estou a falar terra, a igreja, ou um homem de Deus. Nesse caso, Elias vai atacar Satanás e o seu exército. Os últimos que sobraram, porque os outros vão ser expulsos agora, para limpar totalmente os céus, e vai levar Miguel e os seus anjos para a batalha. Assim como isso que está a acontecer aqui. Teve que ter um que começou e todos agora estão a entrar. Até os críticos, os pessimistas estão a entrar. E as guerras mundiais começaram mesmo assim. Quer a primeira como a segunda, começaram mesmo assim. Começa uma guerra pequena, 2 beligerantes. Veja só, houve contenção na guerra da Rússia. Houve contenção na guerra da Rússia para a Ucrânia. Os ocidentais e os americanos foram muito prudentes e conteram-se. E ninguém se envolveu pessoalmente ou diretamente, senão indiretamente. Porque senão a guerra já atingiria proporções regionais. Por isso também o Vladimir Putin teve contenção. Não atacou a Polônia, não atacou os países vizinhos aí, nem tampouco o norte da Europa. Não atacou as antigas colônias russas, os chamados países do leste. Não atacou senão a Ucrânia. Por quê? Porque houve contenção. Só que agora vocês estão a ver uma guerra onde não há contenção. E as guerras mundiais começaram assim. E não houve discurso de declaração de guerra mundial. Se você ir procurar na história, não vai encontrar foi declarada guerra mundial. Só mais tarde que foi considerada que houve guerra mundial. O que é guerra mundial? É envolvimento das potências. Enquanto não entrarem 2 potências na guerra, ainda não é guerra mundial. Por isso você vê que quem são as potências? São os 4 ventos do céu. Quem são os 4 ventos do céu? São as últimas 4 cabeças. As últimas 4 cabeças do dragão.
Essas cabeças são nações. As últimas 4 cabeças do dragão são as potências. Superiores às outras potências, mas senão as potências são os 7 montes. Os 7 montes, por isso, dentre os 7, não todos, mas tem nações que têm armas nucleares. Se aquele território, um tem, outros não têm, e todos a depender daquele. E vai para outro também tem. Até a 7ª cabeça, que é a mãe, a nação mais poderosa do mundo. É assim, quando se envolverem 2 nações, diretamente, não indiretamente, acabou. Porque cada um tem os seus aliados. Cada nação forte tem os seus aliados. E os seus aliados são os putos, os meninos, os pequenos. Então o mais velho entrou, você também tem que entrar. Tem acordos, tudo isso. Por isso você vê que quando a Rússia, a potência número 2, na classificação dos 4, espiritualmente estou a falar. Eu não estou a falar no físico, potências físicas. O físico ao momento engana vocês. Ok? Quem olha para o Ocidente parecia ser a maior potência do mundo. Mas não. Estou a falar o espiritual. Agora você veja. Quando entrou a Rússia, por isso eu falei panorama das guerras de Elias. Alguém vai dizer, esse homem está a falar política. Política? Eu que estou a fazer com que haja política. Essa nova política é movimentada por mim. Queiram vocês ou não. Aleluia. Ok? Estão a entender? A Rússia é o número 2 nos 4. De baixo para cima. Agora você veja que uma potência atacava uma nação pequena, média, intermédia. Mas nenhuma outra potência das 4 entrou na guerra. Nem a China, porque a China são coligados dos russos, mas também só enviaram armamentos e tudo discretamente. Mas veja que a Coreia entrou. A entrada da Coreia do Norte, se fosse China, seria problema. Atrairia os americanos para a guerra. Por isso há uma contenção muito grande entre os poderosos. Agora estamos a ver, esse aqui, muitos estão entrando, mas só os pequenos. O dia que entrar a China ou a Rússia para chocarem com os americanos, então podem dizer que acabou. Ainda não se considera isso como que é guerra mundial. Apesar que tem já dimensões mundiais, mas ainda não se considera como guerra mundial. Porque a guerra mundial tem que haver potências superiores, dos 4 ventos, 2 a chocarem. Então o conflito vai ser como se fosse um rio que as águas arrebentaram depois que taparam o rio e depois sem contenção. Estão a entender? Mas por que essas guerras? Eu disse que quando terminou a guerra nas regiões celestiais, segundo João, o perdedor, que é Satanás e os seus anjos, foram lançados na terra. O que você esperava? Se quando eles são lançados no inferno ou no abismo. Agora, desta vez, serão lançados na terra. Toda vez que uma potestade, um príncipe das trevas, uma hoste espiritual da maldade, perder a batalha, é lançada na cadeia. Existem 2 cadeias dos espíritos. Existe o inferno, existe o abismo. Mas por que naquele dia, em vez de serem lançados no abismo, que são anjos, os anjos não são lançados no inferno, mas no abismo, os espíritos é que são lançados no inferno, os demônios. Agora imagine como assim foram lançados na terra. Sim, porque assim estava escrito.
E quando foram lançados na Terra, houve uma catástrofe da dimensão mundial na Terra. A grande tribulação. Uma catástrofe de vários, ou então várias catástrofes, não é só uma. Começaram as guerras, a falsa paz acabou, a segurança acabou, a prosperidade acabou, a liberdade religiosa acabou. No mesmo período. E esse período que você anda a ver aí, grande tribulação, quando as pessoas vêm, começou uma guerra, aconteceu um fenômeno, quer natural, como espiritual, econômico, não, é guerra mundial. Guerra mundial será a derrota de Satanás no ar. Vai começar a guerra mundial quando Satanás e os seus anjos forem expulsos dos céus, não é céu de Deus. E muitos de vocês, teólogos idiotas, vocês consideram Apocalipse 12 que é a guerra que Satanás lhe tiraram no céu de Deus. Não houve guerra aí. Quem te disse que houve guerra quando Satanás foi expulso? Não houve guerra. Deus levantou a sua mão e todos eles ficaram horríveis. E Deus fez assim, apartai-vos. E eles, uma força de quem pode lutar com Deus, lhes arrancou. Deus permitiu que houvesse imaginações diabólicas nos seus corações, que era de Lúcifer, o comandante deles, o chefe deles, e foi incitando. Deus permitiu, ficou em silêncio. Deus se cala para depois resolver o problema. Deus incita para depois ele te matar, como ele incitou Acabe e depois foi lhe matar na batalha. Deus se calou e depois resolveu o problema. Não houve guerra. Essa guerra aí do Apocalipse 12 não é a guerra que Satanás foi expulso do céu. Esse céu que você está vendo aí não é o céu do paraíso, do trono de Deus, que antes era o chamado Monte de Sião. Não é a guerra que Satanás foi expulso no Monte de Sião. Não é Jerusalém, porque Jerusalém não existia. Por isso ele se chama Nova. É essa aqui da Israel é antiga do que essa que está lá no céu. Estão a entender? Aleluia. Agora esse céu é as chamadas regiões celestiais. Existem 3 regiões celestiais. São essas que Paulo fala, nas regiões celestiais. Agora, quando forem expulsos das regiões celestiais, Miguel e os seus anjos não serão lançados nas cadeias da escuridão eterna. Serão lançados na terra. E houve uma grande catástrofe na terra. Terremotos, guerras, falsa paz acabou, a segurança acabou, fome, miséria, perseguição, liberdade religiosa já era, as cartas magnas foram rasgadas, a liberdade foi rasgada, tudo foi colocado no lixo e começou uma nova era, que vocês andam toda hora a falar, nova era. Nova era é esse. Estão a entender? Mas eu disse que tem que haver alguém na terra para combater com, aleluia, com os espíritos. E os espíritos da parte de Deus entrar na guerra. Estão a entender? Agora, eu disse o panorama. Não comecei com a última. Não. Volto agora para trás. Eu desci para vir destruir o reino de Satanás. E a destruição é paulatina. Eu desci para vir libertar os cativos. Eu desci para vir, sim, destruir o dragão e os seus montes. Eu desci para vir destruir Satanás. Eu desci para vir limpar a terra e os céus. Não é só a terra. Eu tenho a pá na minha mão para limpar a era, a juntar os trigos e queimar a palha com fogo que jamais se apagará. Juízo de Deus. Tem salvação e tem juízo. E como poderia salvar os humanos sem primeiro vencer aqueles que os oprimiram? Não é possível. Ninguém pode entrar na casa do valente. Falo todos os dias esse versículo. Para poder repartir os bens do valente, se primeiro não vencer o valente. E o mundo é um sistema fechado. Mas existe, é real. Mais real do que você pode imaginar. E Satanás tem exércitos. Já falei outro dia aqui. E bem armados. Quer espíritos como homens. E homens se movendo no espírito e no físico.
Esse é o reino do diabo. E o mundo é uma cadeia, é uma prisão, e todos presos. E eu vim vos libertar. Mas para vos libertar, eu tenho que lutar com eles. Com os quais? Com os patrões, com os valentes, com os carcereiros, com os bruxos, com os demônios e com os anjos. Estou a falar anjos caídos e não os anjos eleitos que estão a trabalhar comigo. A guerra começou há 22 anos atrás. E essa guerra não é uma guerra que apareceu do nada. Não pense que alguém que foi achado, como as guerras de Gideon, que não estava nos planos de Deus. Não. Eu nasci para isto e para isto vim no mundo. Quando eu nasci para fazer essas guerras. E na primeira fase da minha vida foi na escuridão, no silêncio. Alguém me perguntou, um amigo antigo, mandou me perguntar, será que ele já sabia quem era ele quando nós andávamos juntos? E eu respondi, nem eu sabia quem era eu. Nem eu. Por isso vivi uma vida normal, como qualquer um. Sem excessos em outras áreas da vida e com excessos em outras áreas da vida. E quem conhece a minha história sabe do que estou a falar. Ok? Até o tempo determinado. Como está escrito, enquanto o herdeiro é menino, vai continuar a viver debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. E no tempo determinado, eu me converti. Larguei o mundo. Minha conversão é um mistério. É um fenômeno. É incrível. Se alguém te contar, não vais acreditar. Começaram as guerras. Não as guerras da libertação, da sobrevivência. Era preciso o homem sobreviver os contra-ataques de Satanás, que queria me levar outra vez no mundo. E eu tive que me esforçar, com a ajuda do céu, a viver uma vida de santidade e pureza. E a me esforçar noite e dia. Mesmo sendo menino, mas eu consegui prevalecer. Porque eles temiam, depois, agora, que conheci quem não é quem era eu, mas pelo menos que fui liberto do sistema diabólico carnal, eles temiam que eu começasse as guerras espirituais. Eles temiam. Por isso, quando eu estive naquela sinagoga me perturbaram, porque eles sabiam quem era aquele que estava naquela sinagoga. Ok? Aquela sinagoga foi como se fosse uma cadeia para me manter lá. Não foram eles que me tiraram. Fui eu que saí. Ok? E quando eu saí, eles sabiam. O relatório correu o mundo todo. Quando eu saí, o relatório correu. Tem informações fidedignas de feiticeiros que participaram nesse relatório. Me contaram essa história. O relatório saiu da estalagem e foi para o Tony Mulato. O Tony Mulato está aí. Que ele me responda se ele não existe. Se eu estou a mentir. O Tony Mulato recebeu o relatório dos feiticeiros lá da rua. O homem começou a igreja. O homem abriu a igreja. O homem começou a guerra. O homem já começou. E o Tony Mulato mandou para o congolês Chama, que estava na Petro-Angola. E o Chama disse que ele já sabia. Já sabia que isso iria acontecer. E colocaram as peças no terreno. E levantaram homens desgostosos de si mesmos. Amontoaram tranca-ruas. Aliás, anti-progresso. São espíritos terríveis que vêm para amarrar a vida da pessoa. São espíritos poderosos que vêm para amarrar a vida da pessoa. Nada dá certo. E eles também se chamam anti-oração. Quando mais você orar, mais derrota você terá. Sem resposta às tuas orações. Uma era negra, aquele que se chama a escuridão da fé. Tens fé, mas não vês o resultado da tua fé. Estás a orar e as tuas orações não são respondidas. Céus fechados. Os céus que já andavam fechados ficaram mais fechados porque começou a guerra. Amontoaram com mais ou menos fortificaram os exércitos. Ouviu? E isso estou a vos falar no ano 2004, que tudo começou. Se movimentaram porque se anunciaram a guerra começou em Angola. O homem já começou e nós começamos a batalha. Dificuldades foram muitas e várias.
Homens desgostosos de si mesmos. Estavam dispostos a morrer pela causa. Estavam dispostos a morrer do que dar facilidade ao Elias. Levantaram todo tipo de inimizade. No meio familiar, aí já é água. Os grandes marabus da família se posicionaram e disseram que se nós pudermos abater o homem enquanto é menino, faz bem. Enquanto ele ainda não despertou na sua totalidade, enquanto ele não conhece a razão da sua existência, enquanto ele ainda está lá embaixo, é muito melhor do que quando ele se tornou um general. E começaram as batalhas. Me fecharam. Charles Boer movimentava as forças porque era meu vizinho. Inundações e tudo. Levantou inimigos. Nas ruas, eu dizia, se for os meus vizinhos, estão a me odiar porque eles estão a ouvir. Estou a andar na samba onde não me conhece, caras trancadas. Pessoas me cuspiam, malucos mandavam recados, começaram a matar pessoas da minha parentela. Óbvio? Começaram a bater para enfraquecer o homem. O homem continuou firme. Loucuras e mais loucuras. E nós avançamos. E eles me fizeram um desafio. Desafiamos, 18 anos tão determinados. Se durante 18 anos você continuar na guerra, só assim que você vai ver o alívio. Só assim que você vai suspirar, sim, os ares de alívio. Enquanto você não vencer durante esses 18 anos, não vai acontecer nada. Nada e nada e nada. E eles amarraram tudo. Bloquearam tudo. Mas nós avançamos. Os anti-orações trabalharam noite e dia, mas nós olhamos para aquele que nos deu a promessa. Fiel é aquele que nos prometeu. Sabe essa guerra o que trouxe na Terra? Antes mesmo do final desta guerra, arrebentou o coronavírus. E não estou a falar as pequenas coisas que foram acontecendo na terra de Angola e no mundo. Sempre foi acontecendo algumas coisas, mas uma catástrofe da dimensão mundial. As minhas guerras levaram a uma catástrofe mundial. Coronavírus. E o coronavírus é o espírito da morte. E o espírito da morte que veio da China. E China é o primeiro vento do céu. E eles tinham projetado que eu morreria no coronavírus. Mas para me matar com o coronavírus, tinha primeiro que me levar a pecar. Por isso, antes do coronavírus, eu fui tentado à corrupção. Estão a entender tudo, né? Primeiro fui tentado na corrupção. Fui apresentado falsamente. A falsa apresentação no YouTube, através das primeiras entrevistas. Eles me apresentaram, simularam, para que eles queriam me enganar, para que eu pensasse que venci, depois de muitos anos de miséria, da escuridão, depois de muitos anos de pobreza, de secura, da escuridão da fé, da terra seca e cansada, onde não tem água. Mas eu continuava sempre a querer ver Deus, para ver a sua glória e a sua fortaleza, ó Deus. Melhor é a tua benignidade do que a minha vida, ó Deus. Por isso eu vou te louvar eternamente e pelo século do século. É muito forte, né? Que grande poema. Oh Deus, verdadeiramente tu és o meu Deus. Ouviu? Então, eles primeiro me tentaram com riquezas, com os diamantes e com tudo que você sabe. Se eu me corrompesse, o coronavírus me levaria. Porque a morte só tem poder aonde tem pecado. Pois o salário do pecado é a morte. Esse não é o primeiro ataque do pecado. Já fomos tentados com o ataque do sexo. Adultério, sexo, isso tudo aí. Mas nós vencemos. Vencemos a sexolândia. Vencemos o mamon. E assim, quando veio coronavírus, em meio à tentação da corrupção, o coronavírus não conseguiu nos derrubar. Por isso essa última batalha foi na China.
e lutar com o coronavírus na China. No espírito, alguém vai dizer, você foi na China? No espírito. Eu fui na China, no espírito, lutar com o coronavírus. E o coronavírus perdeu a batalha diante de mim. E eu matei o escorpião chamado coronavírus. O espírito da morte. E sou o primeiro que lutei com a morte e venci a morte e a morte não me matou. Se alguém dizer o contrário, se for mentira, vai viver. Se for verdade, vai morrer. O primeiro que lutou com a morte e venceu a morte e a morte não lhe venceu. Aliás, não lhe matou. Porque tem um que venceu a morte. Tem um que venceu a morte, mas a morte teria lhe matado, mas não lhe venceu. O que é isso? Vencer a morte e ser morto pela morte. Sim, por causa do propósito, a redenção. Golgota, Golgota, Golgota. Ouviu? E a minha missão é outra. Não é para derramar sangue. O sangue é só um. Por isso eu venci a morte e matei a morte. Estou vivo. E para sempre. Aleluia. Digo amém. E quando eu venci a morte, eu fui lutar com o inferno. E quando começou a guerra com o inferno, a Rússia atacou a Ucrânia. Eu disse que é o panorama das minhas guerras. Ok? A Rússia atacou a Ucrânia. Uma grande potência. A oitava ponta. Ou o oitavo chifre. Atacou uma nação ocidental. Filho da Roma. O inferno. Estou a entender? O ocidente é o inferno. A blue, o azul, a terceira cabeça do dragão. A lua, a mulher, a prostituta, a Gesa, a Dalila. Quando eu ataquei a Dalila, a Rússia atacou a Dalila. Ou então a manifestação física foi de uma nação do sol atacar a lua. As guerras de Elias. 3 anos depois, eu derrotei o Ocidente. Eu esperava que a Rússia retirasse as suas armas na Ucrânia. Mas a guerra continuou. Porque eu também não recebi recompensa pela vitória da mulher, da prostituta, da Gesa. Me enganaram, como enganaram a Jacó. Não me deram o meu salário. E eu parti na continuidade da guerra. Quando eu ataquei, escuta muito bem, quando saí do Ocidente, ataquei o Oriente, que é o Sol. Estão a entender? Saí da Lua e dei um pulo e entrei em guerra com o Sol. E eu vos falei que o Sol onde estão as 4 nações poderosas, os 4 ventos do céu. A Ásia, a América,
E na Ásia, a China e a Índia. Quando eu ataquei o Sol, foi quando os americanos e os israelitas foram atacar o Irão. Não é esse ataque, o primeiro. E aquela guerra não terminou. É que deu lugar a esse agora de uma maneira mais generalizada, lá na Ásia. É a guerra de Elias contra os poderes do Sol. Porque esta é a abertura do segundo céu. Quando eu venci a prostituta, se abriu o segundo céu e mudou-se do cavalo. Já não é mais branco, mas sim vermelho, para atacar o Sol. E se você ver na abertura do segundo céu, Elias recebe ordem do céu para tirar a paz da terra e ordenar que os homens se matem uns aos outros. Não somente na guerra do Sol, Elias fez com que os americanos e os israelitas atacassem o Oriente, uma nação do Oriente, mas também a América atacou uma nação do que é da América, que é Maduro. Quer dizer, veja que agora a potência que está a atacar não é a Rússia, é a América, a última potência, a maior de todas. E eles estão atacando. Capturaram Maduro, são as guerras no Sol. Destruíram os bunkers antes do Maduro, do Irão. Agora é uma guerra generalizada. O Oriente, o Médio Oriente e o Golfo Pérsico está em desespero. Gente a fugir desse território. Territórios que ontem eram de paz. Não há paz na terra. De prosperidade. Mortes. Sangue na terra. É o cavalo vermelho, seu cavaleiro. Tire a paz da terra. E foi dada uma espada grande e afiada nas mãos do cavaleiro, do cavalo vermelho. E a paz foi tirada da terra. E os homens começaram a se matar entre eles. As antigas amizades são dissolvidas com facilidade. Ninguém confia em ninguém agora. Agora a lei da selva é aplicada na terra. Qual é a lei da selva? Os fortes mostram a sua força para poderem subjugar os fracos. Sempre foi assim. Mas antes eles o faziam na calada da noite. Agora abertamente. Nós ouvimos até o fraco Macron está a dizer que não há liberdade sem... O que ele queria dizer? Que não há liberdade sem vitória. E não há liberdade sem... O que ele queria dizer? Disse assim, uma coisa assim, que só os fortes é que podem falar da liberdade. É isso que ele queria dizer. Só agora. Agora na lei, salva-se quem puder. Os fortes subjugam os fracos. E ainda há contenção. Que os pequenos, ou então entre os grandes, ainda há contenção. Por isso a América prende o Maduro, que é o coligado da China e da Rússia. Não se limitaram em condenar. A América ataca o Irão a primeira vez e agora, com mais força, estão se limitar em condenar. O mundo estava a esperar que a Rússia pudesse mandar homens lá, barcos, aviões. Não estavam lá há dias a fazer o quê? Exercício. Fugiram por quê? E eles, eu acho que tiraram o barco deles às pressas. Os americanos iam afundar aquele barco. A China não depende do petróleo do Irão. Está em silêncio por quê? Não passa somente de condenação. Nações Unidas é o pior, o braço mais fraco que não existe. O braço mais fraco que não existe. Só existe na memória das pessoas. São as guerras de Elias. Eu estou a atacar os 4 poderes do céu. Os 4 ventos do céu. O leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso, mas que hoje se chama águia. Eles todos na verdade são águia.
mas a águia que voa nos 4 cantos. A águia com autoridade sobre 4 cantos. Essa é a 7ª cabeça. Esta é a América. E os 4 poderes estão aí. Mas eu disse que o dia que 2 potências desses 4 se chocarem, então acabou. Ainda há contenção, mas não haverá contenção. A paz foi tirada. A paz foi tirada. Receberam ordem de se matarem entre eles. Essas são as guerras, o panorama das guerras de Elias. E olha as manifestações. Só vos falei das manifestações das guerras de Elias no tocante às guerras físicas. E como também coronavírus. Olha as catástrofes, terremotos, aquecimento dos mares, não sei o que, fenômeno, não sei, alino, não sei, alino, não sei o que, o aquecimento das águas do mar para trazer em furacões no mar e não sei o que, em fome. Ainda não se abriu o 3º selo, daqui a um ano vai se abrir o 3º selo. A fome será um facto, o 4º monte cai, até o emocional dos homens vai ser afetado, os bancos vão entrar em falência, vocês não podem imaginar, loucura na terra, perturbação na terra, isso tudo é só para começar. Tem a maior catástrofe das guerras de Elias para além da última guerra, ou então da grande tribulação, é o 4º selo. O 4º selo vai se abrir em 2029. Quando se abrir o 4º selo, a 4ª parte dos habitantes da terra vai morrer em 4 pragas. 4ª parte dos habitantes da terra morrerá nas 4 pragas. Quero pandemia, guerra, fome e invasão das bestas feras não espirituais, físicas, que são os animais, contra os humanos. 4 pragas. Esse é o cavalo, aleluia, amarelo. E o 4º selo se abrirá. E aquele que estava sentado em cima desse cavalo, estava escrito no seu rosto, morte. E vem um aventureiro e disse que pode me matar. Alguém mandou recado e disse, vamos te destruir. Você vai destruir aquele que tem o monopólio do poder. Você não tem as cartas, rapaz. Eu tenho as cartas. Eu tenho poder sobre a morte. Eu tenho poder sobre o inferno. E já estou a ter poder sobre o abismo. O abismo já está a tombar nas minhas mãos. Eu dominei as estrelas. Eu dominei a lua. Eu vou dominar o sol. Eu vou dominar a 8ª cabeça. Eu vou destornar Satanás. Quem és tu para me ameaçar, matar, se eu tenho a chave da morte do inferno? Quem me ameaça com morte, morreu na hora. Ainda estás vivo? E se ainda estou vivo, fala mesmo já na tua mulher para se preparar. Vai ficar viúva, se ainda não morreste. Ok? E ninguém vai me fazer nada. Daqui a pouco vocês já preparei aqueles que são da semente de Elias. Já os preparei que o mundo vai me acusar que eu sou promotor dos conflitos, do sofrimento na terra. Quando vai acontecer isso? Estou à espera. Se acontecer agora, eu vou assumir. Estou preparado. Se eles madrugarem, eu não dormo. Há um dia que eles vão me acusar. E não é nação, é o mundo. Tem um homem que vive na terra, é a causa do nosso sofrimento. Vão incitar os cegos. Vão aumentar o ódio como uma igreja aqui em Angola incitou os seus escravos para me odiarem. E hoje agora estão em silêncio. O mundo, os reis vão incitar as nações para me odiarem. E dizerem que eu sou o culpado, eu sou a desgraça da humanidade. É por causa de mim que a terra está a sofrer. E eu vou assumir, sim, é por causa de mim mesmo. Vossos pecados estão vos fazer sofrer. Eu estou a vos punir porque vocês pecaram contra Deus. Cada um deve se queixar dos seus pecados. Seus pecados. Aleluia. Mas o dia também que fizerem isso, será o fim deles. Porque quando Deus quer te matar, Ele te incita contra Ele. Quando Deus te incita contra Ele, é que Ele quer te matar. Por isso, Ele ainda não incitou os reis, nem os falsos profetas andam em silêncio. Por quê? Porque tem medo de morrer. Mas o dia que vocês forem citados é para morrer. Aleluia. Esse é o panorama das guerras de Elias. Os 4 selos vão se abrir. Pandemia, guerra, fome. E repetição de todas essas pragas no 4º selo. Mais uma.
Estão a entender? Mas por que essas coisas todas? Sim, é libertação. Não há libertação sem sangue. Não há libertação sem preço. Não há libertação sem guerra. O povo está preso. Então tem que se lutar com aqueles que os prenderam. E eles não vão entregar de mão beijada. Um que já morreu tinha me mandado um recado assim. É uma afronta. Ele disse, ele está a pensar que nós vamos lhe entregar o domínio de mão beijada. E agora? Lá no inferno onde você está, estás a se arrepender de teres falado isso. Um que falou isso. Um que me mandou o recado. Já morreu. Aleluia. Ouviu? Mas eu também avisei a semente de Elias. Não temas, porque o Senhor é o teu escudo, é o teu broquel, é a tua fortaleza, é o teu refúgio. Todos aqueles que invocarem que Elias já está na sua terra, nenhum cachorro da sua casa vai perecer. Todos aqueles que invocarem que Elias foi enviado do céu para a terra e que manda na sua terra e que está em toda a terra, não vão perecer em nenhuma dessas pragas. Não. Porque o céu já deu ordem. O céu deu ordem para guardar todos aqueles, aleluia, que querem que Elias já está na sua terra. Ouviu? E muitos vão se juntar a vocês, como eu falei, por causa do sofrimento. As dores vão intensificar, o aperto vai intensificar. O Trump está totalmente endemoniado. Ontem foi quem que estava endemoniado, né? É o Maduro, né? O Putin, né? Agora é o Trump que está endemoniado. Ninguém consegue lhe parar. O Nabucodonosor da vossa era, assim como o Nabucodonosor foi usado por Deus para destruir os pecadores judeus, assim o Trump também está a ser usado. Qualquer um que perder a guerra, o Trump vai lá e lhe humilha. Vocês viram como humilhou a Roma? A Roma foi humilhada porque eu tinha derrotado a Roma. Vocês não deram conta, né? Quando ele apareceu lá nas exéquias fúnebres de azul, todo mundo deu conta. Os que entendem essas coisas. Como assim alguém que foi no luto está aí de azul? Não pode. Estava a zombar. Estava a dizer, seus fracos. Ele vos derrotou. Agora eu vou ser o Papa. Ele não vos mostrou que ele seria o Papa. Vocês começaram a lhe contestar, a lhe ofender. Não está aí, ele é o Papa. O Trump é o Papa. Não meteu roupas de Papa. Conseguiram meter um outro Papa. Ele vos falou, vocês não têm cartas. Quem tem as cartas sou eu. Ouviu? Você não viu o que ele falou no quem? No homem do que da Espanha? O primeiro-ministro da Espanha disse, eu se quiser usar as bases dele, eu vou usar, ele não vai fazer nada. Eu vou voar mesmo em cima do país dele e vou usar o território dele, não vai fazer nada. Porque tem as cartas. Nunca o mundo chegou até esse ponto. Todo mundo está admirado, mas o que estamos a ver? Porque o mundo um dia foi dominado ou governado por hipócritas. São mesmo esses que estavam lá. Só que antes eram tão hipócritas que escondiam as verdadeiras motivações. Hoje, agora, o que andou escondido está a aparecer. Essas confusões sempre existiram. Só que longe das mídias, longe dos holofotes, longe dos cegos, dos escravos. Agora os escravos estão a entender a batalha do gigante, porque é um gigante que desceu do céu que está a lhes dar porrada. Há um gigante que desceu do céu que está a lhes dar porrada. Ouviu? E eles todos estão tontos e não estão a se aguentar mais. Ai daquele que não se prostrar diante de Elias. Ai daquele que não confessar que Elias já está na terra e na sua terra e manda na terra. Vai perecer. Vocês estão a compreender? Eu quero ver quem é que não vai falar, Elias já está na sua terra. Quero ver. Eu quero ver quem não vai meter mata-bruxo. Eu quero ver. Eu quero ver. Só esse decreto vai livrar os humanos. Está determinado na terra. E o céu também liga. Somente quem falar, Elias já está na sua terra, é que vai escapar. Está a vir aí. Sabe o que a quarta parte dos habitantes da terra morrerem de 2029 em diante? Ou em 2029? Sabe quantas pessoas? Mais de 2 bilhões em pouco tempo. A terra vai gemer, é chorar. Sabe o que é morrer 2 bilhões no mundo inteiro?
em menos de um ano. Hã? Vocês não têm noção disso? Por essas 4 pragas que eu acabei de falar aqui. Mas por que Deus fez isso? Sim, é a libertação. Libertação acompanhada de juízos de Deus. Porque o homem se desviou, destruíram a terra, deixaram de adorar o Rei da Glória, adoraram o pau, os homens viraram mulheres, as mulheres viraram homens, feitiço virou uma coisa normal, assassinatos, corrupção, os pobres escravizados, sem alguém lhes defender. Agora o céu desceu na terra para libertar a terra. E a libertação vai custar caro. E o céu já sabia. Por isso já mostrou isso antes que esses dias chegassem. Pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, chama as coisas que não são como se já fossem. Estou a esperar aquele dia que vocês vão me acusar, vão citar o povo e dizer que eu sou o culpado da desgraça da humanidade. Estou a esperar. Queres te livrar? Grita! Elias já está na sua terra e manda nela e em toda a terra. Nenhuma bomba cai na tua casa, nenhum mal vai te suceder, nenhuma praga chegará na tua tenda. Tu verás a recompensa dos ímpios. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E tu não temerás o espanto da noite, nem a seta que voa de dia, ao meio-dia, a mortandade que assola de madrugada. Não temerás espanto noturno, nem as notícias. Sim, tu não vais temer o rumor das guerras, nem da fome, nem das pestes, nem das bestas feras. Nada, absolutamente nada. Sabe por que você não vai temer isso? Porque o Senhor Jesus é o teu escudo, é a tua fortaleza, é o teu refúgio. Só que Jesus Cristo está em mim. É dizer Elias e terás Jesus. Vai direto para Jesus. Você não conhece Jesus. Vai direto, fala em nome de Jesus. A bomba vai te matar. A mesma coisa que aconteceu no tempo de Corona. Todos os aventureiros que desafiaram Corona em nome de Deus morreram com Corona. Todos os aventureiros que disseram que tinham poder, que desafiaram Corona, morreram com Corona. E agora, quando você rejeitar, dizer que Elias já está na sua terra, enviado por Deus na sua terra, que Jesus enviou Elias, e você dizer, eu não vou invocar, Elias já está, não vou falar em nome de Jesus. Vais falar o nome de Jesus, a bomba vai te cair em cima da tua cabeça. A fome vai te matar. A peste que está a vir é pior do que o coronavírus. 80% de letalidade mortal. Sabe o que é 80%? Quer dizer que se 10 apanham essa praga, 8 morrem. Só sobra 2. Com capacidade letais de matar 8 entre os 10. Acima da metade. Seu coronavírus era só 25%. 25, 30. Agora imagine. 80. Está a vir aí. Está a vir. Mas não vai tocar na semente de Elias. Aleluia. Os mata-bruxos vão crescer na terra. Os homens vão começar a andar pendurados com a imagem do homem. Não há vírus, não há guerra, não há violência, não há demônio, porque os espíritos foram soltos nesta hora. Estão a trabalhar na terra. Milhões e milhões e milhões de demônios para devorarem os seres humanos. Cemitérios lotados, sangue na estrada. Loucura, loucos, dementes. Isso também é uma ajuda que vão vos fazer, né? O Senhor vai vos ajudar. As pessoas vão morrer espiritualmente. Fisicamente, pelo menos, não tereis mais trabalho. Hein? Aqueles que afrontaram Elias diretamente.
vão ficar loucos. Aqueles que blasfemaram vão ficar malucos. Pelo menos assim vocês não terem que mais abrir uma campa para lhe enterrar. Ou vocês em Angola vão ter que fazer como fazem aí no Brasil. Fazem mesmo assim, montam as cadeias, constroem terra não chega, toda hora acabar. Seus pecadores. Mas aquele que crer que eu sou Elias não vai morrer. Porque eu tenho autoridade. Eu tenho chaves da morte. Eu tenho chave do inferno. Eu é que falei isso. Não morram os que falarem Elias. E os espíritos da morte sabem. E qualquer espírito sabe. Aonde alguém falar Elias, ele tem que fugir. Porque eles temem o Elias. É perturbação. É o pesadelo do sistema. Aleluia. Eu, quando pego os demônios, é machucar, é destruir no mundo do espírito. As águias me fogem. Os anjos caídos têm que correr. Quando ouvirem que Elias está a chegar, é corrida no céu. Porque sabe que Elias não é Marcelino. Tá ligado? Esse é o mundo dos fortes. Os fracos têm que ficar em silêncio. São os fortes é que falam. Os fortes ditam as regras na terra. E eu estou a ditar as regras. Eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Os fracos cumprem regras ditadas pelos fortes. Então os fracos europeus já não estão a entrar. Não estavam a mandar boca. Trump assim disse, eu vou vos apanhar. Se vocês não cooperarem comigo, quando eu ganhar essa guerra, vocês vão me pagar. Macron primeiro, o que manda mais boca, traiu os outros. Não, vamos falar ainda um bocado de política. Viu como Macron é um traidor? Não é ele o defensor da unidade ocidental e não sei quem, da OTAN, Itália, o acusador, o maior inimigo do Ocidente, do quem, o opositor, aliás, do Trump, é o Macron. É ele primeiro. o gajo é vivo. Enquanto os putos aí estão a dizer que o da Espanha eu creio que assustou. Como é que Macron, que o único que tem armas nucleares entre nós, o nosso cota, ele está a nos trair? Sim. Quando você não pode se juntar com os fortes e tu vais escapar. Então quem se juntar com Elias vai escapar. Não tens mata-bruxo? É urgente. Estás mal. É urgente teres mata-bruxo. Os europeus já estão a se movimentar. Já, né? Claro, são fracos. Eles foram derrotados por Elias. Não têm cartas. Tem que obedecer. Tem que seguir os fortes. Os fortes estão a ditar as regras. Sim, a brutalidade inspira respeito. É verdade. Eu termino aí em nome de Jesus Cristo. E como é que está o Lula? Foi abandonado, né? Como é que está o Lula? Fala mais. Mas aquele ainda vai falar. Tem vezes os fracos, a boca é que te promove. Só que depois vai te arruinar. Vai usar a tua boca diante dos fortes e vão te matar. Quem é esse que conta com a ajuda dos africanos? É quem? São fracos. Africano tem quem? Africano, Elias sim. Ele me apareceu. Foi me implorar para eu não lhe matar. Eu disse, vocês todos vão morrer. Portugal está no supermercado comprar fraldas. Estão a acabar as fraldas aí. Confirma aí, Isabel. Vocês estão na Tuga. Estão a devorar todas as fraldas. Aleluia.
Gilson Levino, Lula vai se lascar. Lula tá lascado. Este é o ministro da Defesa do Sudão que falou isso. Ele é um fraco. Petroleiro Sonangol, Namíbia, atacado pelo Irão. Um bruxo veio em casa, viu o mata-bruxo, gritou: tia, me dá esta colar. Eu disse: é mata-bruxo. Ele disse: eu já vi. Então eu lhe disse: vamos à igreja no sábado. Ele disse: não, não vou conseguir chegar à frente dele. Ouviram? Até os bruxos estão a desejar agora o mata-bruxo. Eu falei! Eu quero ver quem que não vai pedir mata-bruxo. Estão a comprar fraldas e medo, de medo. Menucha. Meu Deus. Ouviu? A paz foi tirada da terra. Ouvi dizer que temos que fazer reserva da comida. O mundo não está para brincadeira, mas... Estás em que país, ô Maria Luz da Rocha? Ah, não entra em pânico, não. E eu vos falei agora. Fala, o Senhor é teu pastor. Tua fortaleza. Não permita que o medo... Eu ensinei isso ontem. Vença você. Deixa eles se matarem com medo. Uns vão apanhar depressão. Outros vão se atirar dos prédios. Maria Lete, a minha família em Angola só dizem, nos arranja mata-bruxa. Lhes diz assim, o que fica até aí próximo de vocês, vocês estão em Luanda, vocês estão mais próximos, eu que estou aqui fora. Pelingango, a bruxa é viva. É viva como uma Macron. Um maluco passou por mim a me chatear. Peguei o mata-bruxo, perguntei a ele, conhece esse homem? E ele me respondeu, não quero saber dele. E logo foi-se embora. Como quer dizer, esse é o perturbador da terra. Estão com medo das represárias da guerra. Ah, o quê? Os ocidentais aqui estão em pânico total. Aí nos Emirados Árabes. Na madrugada de hoje veio na janela do meu quarto um moço e ficou a cantar. Logo que eu ouvi, gritei, Elias já está na sua terra, irmã na terra. O moço mudou o canto, parecia a voz de uma mulher e gritava, ai, ai, e parou. Ei, pessoal, Alexandrina, estava a gemer. Você lhe feriu, pá? As guerras do Elias, afinal, está a dar também benefício ao sistema e os enigmas da igreja. A guerra Irão usa Israel. Se prolongar, a economia em Angola vai melhorar, segundo os analistas. Muito forte, pô. Sempre assim. Tem pessoas que ficaram ricos com o coronavírus e pessoas que ficaram pobres. Estás a ver, né? Há pessoas que enriqueceram no coronavírus e há pessoas que ficaram pobres. Tem empresas que foram à falência e tem empresas que ganharam muito dinheiro. Estão a abandonar o paraíso da terra, né? Rodrigues. Estão aí para o ocidente outra vez. Fugiram o Trump, o Putin. Agora estão a fugir o Irão. Quero fazer agora a oração de cura. Você que está doente, põe a mão no lugar da enfermidade.
Coloca a mão no lugar de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, todos que estão doentes agora, sejam curados. Eu mando minha palavra. E a minha palavra vos cura agora. Ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Qualquer um que está sentindo dor, qualquer um que está enfermo, qualquer um que está fraco, que está angustiado, com medo das bombas do Ayatollah. Oh, medo, desaparece. Tristeza, sai. Depressão, sai. A ansiedade vai embora. Dores, ele carregou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Recebam cura todos, em nome de Jesus Cristo. E você que está a interceder pelos teus filhos, está a interceder pelo teu filho, tua filha, teu marido, mulher, família, não importa, qualquer pessoa, a palavra chega até ele para a restauração, para a libertação, para a cura. Recebam a libertação, vós que estás a clamar pela libertação. Recebam as portas abertas, recebam a proteção, recebam a guarita, recebam a paz de Cristo, recebam a proteção do alto. O meu Deus vos abençoe, vos guarda, vos livra. Não temais as bombas, pois maior é aquele que está com vocês. Mais são os que estão com vocês do que estão com eles, ok? Tive um sonho que 4 luas luzentes, como vieram se apresentar no céu. E todos eram curados. E todos sejam curados. Faz teste agora. Creia a semente agora. Receba a palavra. A palavra de Deus é poderosa. Ela opera eficazmente, com eficiência. E ela não volta vazia sem primeiro prosperar naquilo que ele a enviar. Foi enviada a palavra. Eu disse, ele enviou sua palavra. E sua palavra os curou. Ok? Quem é que já está a sentir calor, inclusive no lugar do frio? Quem é que já está a calorear? Quem é que já está a sentir-se bem? Quem é que já foi correr no banheiro? Porque o mal-estar desapareceu, sumiu. A prisão de vento foi embora. As dores no intestino grosso desapareceram. A respiração voltou normal. A gripe sumiu. As narinas se abriram. A tosse, a irritação na garganta desapareceu. As dores das costas, os rins, coração, cabeça, peito, pulmões, barriga, pés, as talas desapareceram. Quem? Eu quero os testemunhos agora. Aleluia. Faz teste. Tu que não andavas, põe-te de pé e começa a andar. Tu que estavas na cama, está a fazer o que na cama? Levanta-te. Glória a Deus. Elias triunfou. E em toda a terra. Amém. Mas logo nos encontramos naquela hora. Por um pouco não teria essa live. Por um pouco. Eu já estava deitado, descansado e determinado que não teria live hoje no Facebook. Eu acho que alguém me chamou. Alguém clamou. E vim correndo. Mas logo nos encontramos. Quando forem 21 horas, tempo de Angola. 21 horas, tempo de Angola. Eu voltarei aqui no Zoom e TikTok. Dario, Azerbaijão entrou na guerra porque o drone caiu no aeroporto. Sim, o panorama das guerras de Elias será inesquecível, né? Glory to God.
Até já.